E será que é melhor cartão com limite flexível ou cartão sem limite pré-estabelecido? Isso é uma pergunta muito frequente que eu recebo aqui também no canal e que vejo muitas pessoas fazerem de modo geral e que muitas pessoas ficam em dúvida, né, para saber como que funciona cada um deles e qual deles é melhor, se é que tem um que é melhor que o outro ou é melhor não ter nenhum dos dois. É isso que a gente vai ver aqui no canal. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal a mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um questionamento muito comum entre o pessoal aí no meio dos cartões, sobre o limite flexível, né, do Itaú principalmente, e o limite não pré-estabelecido, né, mais comumente observado nos cartões Amex. Então aqui a gente tem um exemplo, que é o cartão do Itaú, né, que tem um limite flexível, que é o Mastercard Black Uniclass. É apenas um exemplo, tá? Que a maioria dos cartões Black Infinity do Itaú trabalham com limite flexível. Se eu não me engano, são 4 cartões apenas que não tem, né? O cartão Black do varejo e mais alguns outros ali. Mas Latam PS, Mastercard Visa Infinity, Itaú Personalité, Mastercard Visa Infinity, Itaú The One, todos esses cartões trabalham com limite flexível. Itaú Azul Visa Infinity, tá? Também limite flexível. Por outro lado, nós temos aqui o cartão American Express Mastercard Black. Tá? Esse aqui no caso é o Gold, né? Que é o Gold Card, que também, assim como o The Platinum Card, os The Centurion Card, trabalham com limite sem limite, né, pré-estabelecido. Então não tem limite estabelecido nesse cartão. Então é diferente, tá? Então parece que é igual, mas não é. Tem diferenças entre um e outro, nós vamos ver quais essas diferenças e qual que é melhor. Antes de entendermos essas diferenças, já peço para vocês para ajudar o canal, não custa nada, basta deixar um like, se inscrever no canal, isso já ajuda muito mesmo, ok? Muito obrigado. Vamos continuar o vídeo. Vamos começar sobre o limite flexível. Como que funciona esse limite flexível? O que é esse limite flexível? Vale a pena? Não vale? O limite flexível, como o próprio nome diz, é um limite flexível, mas ele funciona mais ou menos assim. Contrata o cartão do Itaú. Vamos dar o exemplo do cartão que tem aqui. Você contrata lá o Uniclass Mastercard Black. Tá? Com esse cartão, você vai receber lá o cartão, tal, vai acessar no computador ou vai acessar no aplicativo e vai ver lá o limite do cartão. Não vai ter nada, vai estar escrito limite flexível. Né? E aí? A gente já vai entender como que faz para descobrir esse limite também. Mas vamos entender como funciona esse limite, tá? Então vamos supor que o limite interno dele, né, porque ele tem um limite, por mais que ele não mostre lá, ele tem um limite. Então vamos supor que você contratou esse cartão e veio lá com 11 mil de limite. Você está gastando nesse cartão, gastando, fazendo compras, tal, atingiu os 11 mil, né, na fatura daquele mês, que é o limite que ele tem. Ok, aí você vai precisar fazer mais uma compra, não sei, uma compra de R$300, compra de 400, de 1.000, não sei, mas passou do limite. E aí, por ele ter um limite flexível, ele vai, na maioria das vezes, estender esse limite. Então ele vai aumentar esse limite automaticamente até certo ponto, tá? Ele é flexível, mas ele, até mesmo esse aumento após o limite, é isso que é o limite flexível, ele tem a possibilidade de aumentar um pouco além desse limite interno estabelecido, tá? Então você está lá com 11 mil de fatura, já fez uma compra de mais R$500 e ele passou. Isso não é limite emergencial, tá? Que te cobra lá uma taxa absurda. Isso é o limite do cartão que foi a mais por ser um limite flexível. Então assim funciona o limite flexível. Você tem a possibilidade de gastar além do seu limite interno já estabelecido, fixado, porque ele tem esse padrão. Mas tem que prestar atenção, porque às vezes nem sempre ele autoriza. Tá? E ele existe um limite também dessa flexibilidade. Não é porque ele tem lá 11 mil de limite, tem mais a flexibilidade, que você vai poder gastar 20 mil de limite, tá? Do limite do cartão. Então ele vai bloquear, ele vai recusar a compra. Agora, passou até R$2.000, 2 e pouquinho, até 3, eu acho que ele acaba estendendo esse limite se você tiver um bom relacionamento com o banco, uma boa análise de crédito, tá? Não adianta nada você estar devendo em vários bancos, vários cartões, ter muito crédito distribuído por aí, que ele vai dar uma freada nisso também e vai flexibilizar menos, tá? Então depende muito também do momento seu ali
de relacionamento com o Itaú. Mas o limite flexível funciona mais ou menos dessa forma. E quando que um limite desse pode ser útil? Você atingiu o seu limite, 11 mil, por exemplo. Você quer comprar algo, você precisa comprar naquele mês, não pode esperar pagar a fatura para depois comprar. Então você vai usar esse cartão mesmo com o limite estourado e por ele ter esse limite flexível, ele vai passar, tá? Na maioria das vezes. Então, dependendo do valor também, né? Ele tem certo limite na sua flexibilidade. Então, ele pode ser útil nessas situações. Então, ao invés de ele recusar, atingiu 11 mil, já era, recusa, não tem como comprar, tem que esperar, tem que pagar a fatura. Não, ele ainda tem a possibilidade de deixar você fazer essa compra, tá? Então, ele pode ser útil nessas situações. E quando que é ruim ter um limite desse? Por que que é ruim? Será que é ruim para algumas pessoas? Pode ser, tem gente que não gosta, tá? Eu, particularmente, eu gosto de um limite assim. Fica mais flexibilizado e tal. É ruim porque, na maioria das vezes, você não sabe o limite que você tem. Você fica lá, limite flexível, mas quanto que eu tenho de limite? Quanto que eu passei do meu limite? Mas tem como você descobrir esse limite interno. Existe uma forma, quer dizer, algumas formas. E a gente vai ver logo depois que a gente comentar do Amex, aí, do sem limite pré-estabelecido, ok? Então não sai do vídeo ainda não. Então, depois de ter entendido por forma que é o limite flexível, no caso principalmente dos cartões Itaú, a gente vai ver aqui o limite não estabelecido, ou seja, cartões sem limite pré-estabelecidos. São cartões ilimitados? Você pode comprar uma casa, um carro, coisa? Depende. Depende do quanto você usa esse cartão, depende como que está a sua situação, tá? Mas de início, né, você pegou esse cartão, logicamente que não, né? Ele não vem dessa forma. Não é assim que funciona esse limite desse cartão, de forma não estabelecida. Primeiro, o que é isso aí? O cartão Amex, né, o American Express, Gold, Platinum, até o Green, né, e o Centurion, eles já vêm, né, após a contratação sem limite pré-estabelecido, ou seja, você não tem limite, né, você não tem, só que internamente você tem, né, eles falam isso, mas internamente você tem. Mas ele funciona um pouquinho diferente do limite flexível, por quê? É um cartão que ele tem lá o seu limite interno inicial, vamos supor que veio lá 15 mil, e você começa a usar esse cartão, tá? Vai usando, vai usando, vai usando. Você atinge o limite desse cartão, você está usando certinho, você está usando, você está pagando as faturas, você está se relacionando com o banco, e aí você atinge esse limite. Atingiu agora 15 mil no limite, né? Porque também existe uma forma de você saber esse limite. Depois a gente vai comentar isso aí. Mas atingiu o limite lá interno, você nem percebeu, mas atingiu. Então você continua usando esse cartão e ele continua passando, continua fazendo compra. E você está comprando, está gastando, está comprando, está gastando, e ele está passando. Fala, caramba, esse cartão realmente não tem limite, né? Mas o que acontece? Toda vez que você passa do limite interno dele, né, que ele tem, mas ele divulga que não tem, há uma análise rápida ali, a diferença é essa, uma análise rápida de crédito que passou, beleza, sua análise foi boa, já é liberado na hora a compra. É liberado, é liberado. Mas o cartão Amex, ele é um pouco diferente de todos os outros cartões, ele precisa entender o seu hábito de gasto. Então, se você usa o cartão uma vez a cada 3 meses, ou uma vez por mês, ele não entende o seu hábito. Então, ele vai bloquear em várias compras, vai recusar compra, né? Então, ele precisa que você use ele constantemente para entender os seus hábitos e quando você fizer uma compra maior, ele estar liberando. E aí, esse cartão ele pode ir liberando o limite, liberando. Então, até você, né, enquanto você tiver condições de crédito e ele avaliar que você tem capacidade para usar aquele crédito, ele pode ir liberando. Pode ser que ele libere 100 mil para você, 50, 30, depende, tá? Então, ele realmente não tem um limite pré-estabelecido, né, como os cartões normais. Mas internamente ele começa com um limite fixo. A diferença é que ele pode ir aumentando automaticamente conforme os seus gastos, seu estilo de gasto. E em qual situação ele pode ser útil? Também, da mesma forma aí do limite flexível, tá? Então, diferente do limite flexível, esse cartão ele vai aumentando o seu limite cada vez mais conforme os seus gastos, tá? E se tiver uma boa análise de crédito ali momentânea. Já o flexível não, o flexível ele vai passar um pouco do limite, mas ele tem um limite dessa flexibilidade, vai chegar uma hora que ele vai travar. Então essa é a diferença, tá? Esse aqui ele pode se estender mais, dependendo
da sua situação, dependendo dos seus hábitos, dependendo de quanto que você usa esse cartão. Ele pode ser útil numa compra, né? Uma compra, você, sei lá, tem internamente 115 mil, só que você passou esse limite, você precisa fazer uma compra, ele vai lá, autoriza, vai autorizando, você vai usando esse cartão normalmente, como se ele não tivesse limite mesmo, tá? Então ele pode ser útil nesse quesito. Quando que é ruim ter um cartão sem limite pré-estabelecido? Você pode ser que ele reduza o seu limite também, tá? Se você está ali usando constantemente, ele está aumentando o seu limite automaticamente, porque você está tendo um uso considerável, pode ser que se você ficar um tempo sem usar, para esse limite também vá reduzindo, tá? E aí você acaba deixando esse cartão um pouco de lado, tal, aí você volta a usar ele, faz uma compra grande depois de um mês, 2 meses, e ele dá recusado. Por quê? Porque você ficou sem usar, o cartão reduziu o seu limite por segurança, tá? E às vezes naquele momento ele não fez uma análise satisfatória do seu crédito e não liberou além do seu limite, tá? Então isso pode acontecer também, por isso que pode ter esse lado ruim. Como dito anteriormente, ambos passam a mensagem de cartões sem limite, né? Então não tem um limite, você não sabe, você vai gastar, mas não tem um limite. É o banco que vai decidir o que vai fazer com o seu limite. Mas internamente tem como saber, eles têm sim um limite interno, tá? A gente vai saber disso já. Começando pelo limite flexível do Itaú. Como que a gente pode descobrir? Tem uma forma que você pode descobrir, mas é usando o Internet Bank, pelo desktop, tá? Pelo seu computador, notebook. Então você vai acessar lá a sua conta e tal, e aí você vai em pedir cartão adicional. Pedir o cartão adicional, você vai colocar lá quanto de limite você quer para esse cartão adicional. Você não sabe quanto tem o seu limite. Só que aí você imagina, né? O cartão pedir agora deve ter uns 15, 20 mil, no máximo 30 mil de limite. Você joga um limite bem alto, joga 100 mil de limite, tá? No adicional. Vai aparecer uma mensagem que o cartão adicional não pode ter limite superior a tanto do titular, tá? E aí você vai saber quanto que tem o seu limite no titular. Então isso dá certo a maioria das pessoas, tá? Pode ser que talvez tenha mudado isso, né? Mas da última vez que eu vi isso aí deu certo. Mas pode ser que tenha mudado, né? Que não apareça mais. Mas se você fizer pelo desktop, pela conta do Itaú, tá? Pedir o adicional, colocar o limite muito alto, ele vai dar essa mensagem mostrando o limite do titular, tá? É uma forma mais simples, eu acho. Segunda forma é você acessando o chat, né, de suporte e falando lá no suporte que você queria saber quanto que é o limite interno desse cartão para você ter um controle. E eles conseguem saber e vão te passar, tá? Outra forma é ligando na central também, conversando, que você também consegue saber. Isso é um pouquinho mais chato, né? Você tem que ficar ali um pouquinho na espera e tal, mas dá para saber. Então são uma dessas formas que você consegue saber o seu limite interno do limite flexível do Itaú. Para saber o limite não estabelecido, né, do cartão sem limite pré-estabelecido do Amex, existe uma forma também mais simples, você tem que fazer um cálculozinho rápido. Quando você abre o aplicativo do Amex, né, no aplicativo do cartão, você vai ver lá que o cartão tem um limite de saque. Aí você vai pegar esse limite de saque e vai multiplicar por 2,5. O valor que der é o valor aproximado do seu limite. Então, se tem 8 mil de limite de saque, vezes 2,5 vai dar 20 mil. Né? Então, esse é o seu limite real, né? Aproximado ali interno. Tá? Então, essa é a melhor forma para saber o limite interno do Amex. Okay? Para você ter uma noção mais ou menos quanto que ele tem ali. Mas e aí? É bom ou é ruim ter esses tipos de cartões com esses limites diferenciados? Eu gosto. Pode ser que você não goste. Tem gente que gosta do limite certinho lá, fixado, para ele saber o tanto que ele pode gastar, o tanto que ele não pode. Tem gente que prefere. Eu prefiro porque em situações de emergência, em situações que você tem que fazer uma compra, mas o cartão já está sem limite, você tem a possibilidade de fazer essas compras e ainda sem usar limite emergencial, né, sem ser cobrado por isso, continuar fazendo aí suas compras, né, mantendo seus gastos. Então, eu acho mais interessante dessa forma, tanto flexível quanto o limite não estabelecido, né, do Amex. Ok? O que você acha? Deixe sua opinião, isso é muito importante aqui pra gente. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.